welcome to IELTS with Gabi, o espaço onde você encontra as estratégias necessárias para dar um upgrade na sua band score do IELTS. E o ano já está acabando, gente. Eu sei que 2020 foi uma loucura, ninguém esperava por tudo que aconteceu. E 2021 está logo aí e muita gente doida para o ano virar, começar esse ano novo, tirar os projetos do papel, começar com novas aventuras, a vida voltar meio que um pouquinho ao normal e a ansiedade está muito alta. Pensando nisso, a aula de hoje é sobre o wish, os desejos, e a gente pode desejar no presente, para o futuro algo ou no passado, desejando que a gente pudesse mudar algo que já aconteceu. Para o IELTS é muito interessante a gente saber usar o wish, principalmente na parte 3 do speaking, que eles expandem os tópicos de conversa e pode ser que fique um tema mais filosófico, que você tem que argumentar mais pensando nessas situações futuras, ou também na questão de quem faz a prova do General, no Writing Task 1, que é uma letter, uma carta, você pode fazer um pedido na sua letter, seja para um amigo ou seja na letter formal, para alguma companhia, para alguma empresa. Então, o wish ele é bem relevante aqui para a gente arrasar no nosso grammatical range do IELTS. Mas antes da gente começar, tem um fun fact que, principalmente nos Estados Unidos, em inglês no geral, mas principalmente nos Estados Unidos, eles têm uma piadinha com 2020, né, 2020, e eu vou ter que abrir um parênteses dentro do meu parênteses para a gente lembrar como falar anos em inglês. Então, quando a gente tem os anos, a gente tem os 4 dígitos, a gente pode partir no meio e falar os 2 primeiros e os 2 últimos, ficando 2020 para 2020 ou 1997, por exemplo, que foi o ano que I was born, foi o ano que eu nasci. Então a gente sempre parte ao meio. É claro que a gente poderia falar 2020, 1997, mas a gente parte no meio para ficar mais fácil o modo de falar. Então 2020, 2019, 2012, 1997 e assim vai. E só lembrando que se, por exemplo, 2005, a gente parte, fica 2005. Então, a gente fala esse 0, 05 ou 05. A gente não pode só falar 25, porque vai ficar 25, né, nesse caso. Mas seria 205, você comeu aquele 0. Então, 20 ou 5. Beleza, vamos fechar o parênteses, então, e voltar para o fun fact de 2020. E, pra quem não sabe, eu trabalhei na Disney em dezembro e janeiro. Enquanto eu tava lá, eu trabalhava numa atração de um dos parques da Disney, que é o Hollywood Studios, na atração do Muppet Vision 3D, que era um filme 3D dos Muppets. Então, a gente tinha que distribuir óculos 3D para cada uma das sessões. E eu sempre escutava essa piadinha de 2020 Vision. Ah, com esses óculos eu vou ter 2020 Vision. E eu não entendia de jeito nenhum. Nenhum dos brasileiros que trabalhavam lá entendiam o que estava acontecendo. Até que a explicação veio. Então, 2020 é quando alguém tem uma visão normal, porque ela tá 20 feet away da plaquinha com as letrinhas para ler. Então, 20 é a visão normal de alguém. Então, eles faziam essa piada o tempo todo, como se fosse melhorar a visão ao colocar aquele óculos ou como algo extremamente positivo. E no Réveillon sempre tinha essa piadinha que the year 2020, todo mundo teria 2020 Vision. Mas não foi nada normal esse ano de 2020, quebrando a piadinha da galera. Fecha parênteses, vamos pro vídeo. Vamos começar falando com wish em relação ao presente e a nossa estrutura vai ser o wish mais past simple. Sim, wish mais passado. Bem estranho, né? Isso acontece porque mesmo que a gente está fazendo um desejo sobre o presente, para mostrar que é algo que não é real, a gente vai usar o past para marcar que é realmente um desejo que não vai acontecer, ou pode ser que algum dia aconteça, mas que não está acontecendo naquele momento e que não é uma realidade na hora daquela fala. Por exemplo, você está fora de casa e o seu celular está acabando a bateria e você não tem o seu carregador. Então você queria e você desejava ter o seu carregador naquele momento. E aí você fala, I wish I had my charger with me right now. Ou uma bem real para essa época do ano, Joãozinho está cansado e necessitado de umas férias, ele está doido para ir para a praia. Então a gente pode falar, he wishes he were at the beach. Peraí, Gabi. He were
Sim, my dear students, vamos por partes. Respira fundo comigo. E vamos lá. Primeira coisa dessa frase é wishes, porque é he, e no present he, she, it ganham S ou ES para os verbos, para mostrar que está conjugado para he, she or it. Nesse caso, o plural irregular, então palavras terminadas em SS, SH, CH, X ou O ganham ES em vez de só o S, por isso é wishes. Até aí tudo bem. Agora, o verbo to be no wish, no past pro wish, vai ser sempre were. Outra coisa estranha, né? Do wish. Mas isso acontece, é assim que é a regrinha. De novo, para mostrar que é algo surreal, que não está acontecendo e que é apenas um desejo, né? Que é um pensamento, não é real, é imaginação. Então, a gente sempre vai usar o verbo to be como were quando a gente estiver falando de wish. Não vai existir I wish I was. Sempre vai ser I were. Nesse caso de wish, quando a gente está falando do past do verbo to be. Já o wish em relação ao past, a estrutura vai ser wish e past perfect, ou seja, had e terceira coluna, que é o past participle dos nossos verbos. A gente usa essa estrutura quando a gente quer falar de algo que já aconteceu, mas a gente desejava conseguir mudar alguma coisa naquela situação. Por exemplo, teve uma festa sábado passado, mas você não foi porque você estava passando mal. Então você diria em português, eu queria ter ido naquela festa. Ter ido. Então, em inglês você vai falar I wish I had gone to the party. Não é muito utilizado esse tempo verbal com wish, até porque é aquele ditado, né? Não chore pelo leite derramado, a situação já passou, já aconteceu, já acabou. Mas, uma vez ou outra, a gente pode falar disso. Vamos supor que Mary está falando sobre um filme que estava no cinema, só que ela não assistiu enquanto estava no cinema. Então ela pode falar I wish I had seen that movie at the theaters. Para o future, nós vamos usar wish mais could. Vamos imaginar que um amigo vai te visitar na sua cidade e bem nesse fim de semana você não está na sua cidade. E aí você pode falar I wish I could meet you. A gente também pode usar wish mais could para algo que você é muito ruim ou é uma situação bem impossível de acontecer. Por exemplo, I wish I could draw. Isso é verdade, porque eu sou uma negação desenhando. Por fim, a gente pode usar wish mais would em duas situações. A primeira é quando você quer mudar um bad habit, um hábito que você não gosta em alguém ou em você mesmo. E a segunda é para falar de algo que a gente gostaria que acontecesse. I wish he would stop chewing gum so loud. Or Mary wishes her boyfriend would prepare a romantic dinner for them. Quick review. Para o present, a gente vai usar wish mais past simple. I wish I had my charger with me. Para o past, a gente vai usar wish mais past perfect. I wish I had gone to the party. Had gone. Para o future, wish mais could. I wish I could see you next week. E, por fim, para bad habits e para algo que a gente gostaria que acontecesse, wish mais would. I wish he would stop chewing gum so loud. That's it. I wish you could tell me what do you wish for. Please tell me here down in the comments below. E para acessar o PDF dessa aula, basta entrar no nosso grupo do Telegram. O arquivo está lá disponível para download, assim como várias outras atividades exclusivas do grupo do Telegram. Não deixe também de me seguir no Instagram para dicas rápidas e diárias. E também se inscrever aqui no YouTube e deixar aquele joinha para ajudar muito o nosso trabalho e continuar recebendo várias estratégias sobre a prova do IELTS. Thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye!